Olá a todos, eu sou Marco, sou médico de família e comunidade e geógrafo, e trabalho na estratégia de saúde da família Pancararu, aqui na cidade de São Paulo. Essa fala tem dois pressupostos importantes que eu queria deixar claro desde o começo. A primeira é que a principal doença que assola as pessoas e as sociedades é a injustiça social e a desigualdade, e tem muitos estudos mostrando que as mesmas doenças atingem de forma diferente as pessoas mais vulneráveis do que as pessoas mais ricas. E a outra coisa é que saúde não é mercadoria. E aproveitando a fala, que a gente colocou no começo do Milton Santos... Grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que, se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral sobre tudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O sistema público de saúde organiza os territórios, enquanto o sistema de saúde privado muitas vezes desorganiza e desresponsabiliza o cuidado dos territórios. Por isso a importância da gente pensar a territorialização no SUS. E, para começar, a territorialização no SUS, ela tem um primeiro salto importante, ela entra na luta pelo SUS para garantir universalidade e responsabilidade. Ou seja, para a gente conseguir cuidar de todo mundo, é fundamental que a gente divida as responsabilidades territoriais do cuidado. E é assim que o SUS começa, com um primeiro passo muito importante, nas escalas que a gente tem dos possíveis territórios, da municipalização, que é justamente passar aos municípios o cuidado das pessoas para que as respostas à saúde sejam as respostas do território real, das pessoas reais e não de uma coisa geral. Um detalhe importante dos territórios do SUS também que eu gostaria de rapidamente compartilhar é que a necessidade de regionalizações, companheiros e companheiras que trabalham e moram em municípios pequenos de 20, 30 mil habitantes, é muito importante estar atento às regionalizações, aos municípios que têm a mesma necessidade e que vão ter que ter a mesma referência de município polo. Então, estar atento a esses processos de regionalização são processos importantes na luta pela saúde, mas o que eu vou me atentar principalmente é na territorialização da atenção primária. A estratégia de saúde da família traz mais forte para o SUS a tarefa de territorializar o cuidado, e ela vai olhar com mais capricho para as dimensões imediatas dos serviços e da organização da saúde. Dando uma breve resumida, juntando um pouco do que há de referência sobre como é a territorialização no trabalho do SUS, tem 3 pontos que a gente pode juntar para dizer o que significa esta tarefa. Uma é a demarcação de limites da atuação dos serviços, fazer os recortes para quem os serviços são responsáveis, o estabelecimento de relações horizontais e verticais dos serviços, com seus vizinhos e com as diferentes escalas de atuação dos territórios, e a terceira, um reconhecimento do ambiente e da dinâmica social das áreas. Citando Milton Santos, pensando no território como matriz da vida social e política. Então, também aqui atentando para 2 coisas importantes, essa tarefa de cuidar, de olhar para o território, demonstrar o território é sempre uma tarefa importante, para deixar claro onde estão os problemas e planejar. Então, os mapas são os instrumentos por excelência dessa demonstração, mas essas ferramentas podem ser tabelas que mostrem as diferenças dos territórios, fazer isso na mão e também se apropriar. É importante para a organização se apropriar de ferramentas, desde as mais disponíveis, como Google Maps, Google Earth, como até coisas mais refinadas, que a gente vai também mostrar alguns exemplos aqui rapidamente. Então, aqui, neste mapa aqui, a gente vê um exemplo de como os mapas são importantes para denunciar as desigualdades. Depois tem a referência aí para as pessoas olharem, eu vou mandar para a gente deixar, que é um estudo muito importante mostrando como a prevalência, a incidência do Covid aconteceu nas áreas periféricas da cidade de São Paulo, aqui no desenho do município de São Paulo, como a cobertura vacinal foi nas áreas mais centrais e menos vulneráveis.
Um outro dado aqui importante, então, né, olhando aqui os mapas, aqui o mapa da cidade de São Paulo, o desenho da cidade de São Paulo, como é importante olhar para o território e denunciar as desigualdades, como a gente vê, por exemplo, numa distância de poucos quilômetros, diferenças tão grandes na expectativa de vida. Lugares onde ele chega a quase 80 e poucos quilômetros de distância, chega em torno de 55 anos a expectativa de vida. Se uma pessoa que nasce nesse lugar tem uma possibilidade de viver, né, uma expectativa, uma chance de viver muito menor, né, certamente uma saúde, uma atenção à saúde muito pior. E vale dizer que o Jardim Ângela, né, tem cerca de 300 mil pessoas. Como que a gente tem um coletivo tão injusto, né? 300 mil pessoas é uma quantidade de gente tão grande para ter uma expectativa de vida tão baixa. Isso não é minimamente aceitável. E para isso, né, a gente tem que se organizar, olhar e transformar. Pensando na territorialização e a saúde, o que eu vou falar aqui agora, daqui em diante, é um exemplo de ação territorial em uma UBS, uma unidade básica de saúde. Né? Um caso de territorialização com a participação da comunidade que diagnostica e planeja o território de um serviço de saúde para diminuir a inequidade e a injustiça. Então, aqui a gente está em São Paulo, né? De novo, a cidade de São Paulo, a gente está na subprefeitura do Butantã, no distrito do Morumbi. Esse aqui é o desenho que vocês vão ver bastante da nossa UBS, né, da área de abrangência que a gente é responsável na UBS Real Parque. Vale a gente olhar que esse pedacinho aqui do território, esse verdinho aqui, onde é o distrito do Morumbi, tem uma ótima expectativa de vida, porque a maioria da população neste distrito aqui, se a gente comparar o mapa, né, é uma população que tem um nível socioeconômico alto, tem pouca vulnerabilidade. Mas, quando a gente chega naquela UBS, quando a gente chega para olhar aquele território, a gente encontra essa distribuição do serviço de saúde, né? Essa área de abrangência da UBS com essa cobertura de estratégia de saúde da família. Naquele momento, demorava 7 meses para marcar uma consulta, para alguém que precisasse de uma consulta naquela UBS no ano de 2017. A gente tem, olhando aqui, né, além dessa cobertura, a gente tinha também uma equipe de estratégia de saúde da família que cobre a etnia Pancararu. E me permita aqui um exemplo de uma territorialidade, de um exemplo emancipador do território. Pois a territorialidade, apesar da maioria dos Pancararu na metrópole estarem naquele território, eles estão espalhados por toda a metrópole de São Paulo. Portanto, a territorialidade indígena, Pancararu, transcende, né, as fronteiras da nossa UBS. E, por luta, Pancararu conseguiu uma equipe que atendesse todos os Pancararu, independente do território. Portanto, o território não deve aprisionar, mas deve emancipar o cuidado. Sempre haverá, né, um tensionamento entre a territorialização burocrática, que esquarteja o território e fala, eu cuido até aqui, de uma territorialização que seja dinâmica, que reconheça os grupos sociais, seus movimentos, suas ocupações, a geografia do lugar, e a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, essa era a cobertura que a gente encontrou naquele momento, mas quando a gente olha para o território, veja que interessante. Aqui é a comunidade do Real Parque e aqui é a comunidade do Panorama. Aqui é o Morumbi, esses prédios são Morumbi. Quer dizer, de olhar, né, um olhar por cima, a gente repara que são ocupações territoriais diferentes. E o próprio trânsito né, no território são diferentes. A gente percebe que as pessoas que moram aqui na comunidade do Real Parque, que foi reurbanizada, percebam aqui, né, que esses prédios, não sei se porque era cenário da Globo, mas apareceu, foi reurbanizado, então ficam os prédios até realmente esteticamente bonitos, mas as pessoas que moram aqui continuam sendo as mesmas pessoas que moravam, portanto, o território mantém uma característica, né, de uma comunidade que é muito mais relacionada a essa comunidade do Panorama, por exemplo. Olha que interessante, as pessoas que moram aqui têm parentes nessa comunidade e não no Morumbi. Na verdade, as pessoas que moram nessas duas acabam trabalhando nesse outro território do Morumbi, né? Então, são diversas coisas que nos fazem caracterizar o território, né? Então, vale sempre pensar, o território é heterogêneo, sempre haverá camadas diferentes de território, diferentes escalas, que são importantes a gente atentar para trabalhar. Tem problemas que se resolvem em territórios menores, problemas em territórios maiores. E se a gente, de cima, determina o que o território tem que fazer, a gente acaba sendo violento e excludente, como foi o caso que a gente estava percebendo. Olhando para a comunidade, a gente descobriu que, na verdade, a gente destacou, né, 3 territórios. Esse território passou para outro UBS, então eu não vou falar dele, esse território distante, né? A UBS fica aqui próximo da comunidade Real Parque, que é roxa,
né, essa comunidade panorâmica que a gente mostrou, e o restante da área que é mais ligada ao Morumbi, uma área mais rica. Apresentamos isso para a comunidade, fizemos reuniões de conselho, né, lotado, se juntamos no corredor da UBS, para mostrar essas necessidades, discutir as necessidades dos territórios. E aqui, né, uma tabela simples que a gente fez logo no começo, mostrando que, olhando a comunidade Real Parque Panorama, que era 25% da nossa área de abrangência, de 27 mil pessoas, eles consumiam 2/3, 70% a 60% do serviço que a gente oferecia. Mas, olha só que interessante, olhando um zoom. Essa era a cobertura da estratégia de saúde da família. Portanto, essas áreas com um nível de demanda e vulnerabilidade bastante mais alto do que essas que eram a região rica do Morumbi, tinham exatamente a mesma oferta de serviços de saúde. E isso desorganizava o território. Compartilhamos isso com a comunidade, fizemos vários movimentos, chamamos os gestores para conversar, né? Toda vez que eu falar a gente, eu falo os trabalhadores e gestores envolvidos no processo em parceria com a comunidade. Aprofundamos estudos, né? Por exemplo, vimos que porcentagem de pessoas pretas e pardas estavam mais concentradas nessa comunidade, que porcentagens de domicílios com renda menor que meio salário mínimo estavam mais concentradas nessas comunidades. As gestantes tinham uma proporção bastante intensa nessas comunidades. Esse aqui é o número absoluto de gestantes, né, em 2018 e 2019. Vejam aqui em 2019 que interessante, a comunidade do Panorama, que eu estou mostrando aqui, tinha 22 gestantes por 100 mil habitantes em 2019, enquanto essa área mais rica do Morumbi tinha 2,4, quer dizer, quase 10 vezes mais gestantes dessa comunidade procurava a nossa UBS em relação a essa outra área. E a resposta do território não era essa, né? Ela dava a mesma resposta para esses dois territórios. Seguindo a luta e as conversas com a comunidade, a gente conseguiu ampliar o número de trabalhadores com essas lutas. A UBS conseguiu, por conta própria, inventar uma área de abrangência. A gente, independente das burocracias da gestão central, definiu uma área de abrangência de cuidado, destacou profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para olhar para esse território, que, por exemplo, por esses pontinhos que eram os agravos que a gente tinha notificado, estavam claramente mais concentrados nessas regiões. Isso foi fundamental, por exemplo, de a gente mesmo criar soluções territoriais antes que a própria gestão oferecesse recursos específicos, porque a gente teve um surto de meningite aqui na comunidade do Panorama, em 2018, que se os profissionais já não conhecessem bem o território, o tempo de resposta pudesse ter sido bem mais lento e poderia ser uma coisa bastante mais trágica. Então, essa resposta territorial, né, olhando, a gente fez esse primeiro desenho na medida do que a gente conseguiu, seguimos na luta, juntamos, né, marcávamos reuniões, mostrávamos a necessidade, mostrávamos esse mapa para a comunidade e para a gestão, a ponto de conseguir, então, depois de bastante luta, uma cobertura de estratégia de saúde da família naquele território que fosse correspondente à área, né, de abrangência, né, ao território real que a gente tinha, né, das pessoas que mais demandavam, né? Queria apontar aqui de novo para uma outra dimensão do território importante, essa dimensão política do território, que esta imagem é da primeira reunião de conselho gestor que aconteceu na comunidade do Panorama. Essa comunidade ela é mais distante da UBS do que a comunidade do Real Parque. Então, as reuniões ou eram na UBS ou eram na comunidade do Real Parque. E a gente decidiu que a cada 3 reuniões, uma deve ser no Panorama. Por 2 razões importantes. Uma, para que amplie a participação dos territórios, num olhar de territorialização mais dinâmica, que olhe, né, para os grupos sociais e para as necessidades, como também para ampliar o debate político e o reconhecimento do território dos gestores. Na reunião que a gente foi nas instâncias centrais da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, a gente, quando pediu a equipe e estava aguardando a resposta, a gente convidou eles para participar da reunião lá no território, da reunião do Conselho Gestor. Eles tanto poderiam ir lá para dizer que teríamos a equipe, né, e comemorar com a comunidade, como poderiam ir que ir lá e justificar, porque aquela comunidade que eles estavam vendo não tinha uma cobertura adequada de serviços de saúde como uma estratégia de saúde da família. Então, sintetizando esse processo, né, dessas etapas de territorialização,
que a gente fez, né, que a gente demonstrou nesse exemplo, a gente teve uma análise inicial do território, discussões com a equipe, com a comunidade, formulação de modelos alternativos que respondessem aos problemas concretos com os recursos disponíveis e o uso de ferramentas territoriais, né, das mais variadas, das mais simples às mais elaboradas, de imagem de satélite, tabelas, né, daquilo que tiver ao nosso alcance. É importante, né, para a luta, a gente se apropriar dessas ferramentas. E finalizando, a mensagem que a gente quer mandar em relação à dimensão territorial da luta pela saúde é que o território no SUS é importante ferramenta de responsabilização pública e de universalização do cuidado. O território é o campo da luta. A ação territorial na saúde é fundamental para transformar as divisões burocráticas do SUS em lugares concretos, com necessidades específicas. Ferramentas de análise do território são muito úteis para demonstrar as necessidades sociais e propor transformações na realidade. E a territorialização deve emancipar e não aprisionar as necessidades da saúde. Na medida do possível, né, a gente se coloca à disposição para toda vez que ferramentas territoriais puderem ajudar a denunciar injustiças e planejar mudanças da realidade. Um abraço a todos.